A indústria química de agrotóxicos movimenta bilhões todos os anos, e ela depende de você nunca descobrir o que vou mostrar agora. Mas há uma comunidade no Brasil inteiro que planta há gerações sem comprar uma única garrafa de veneno. Seus tomates crescem mais viçosos. Suas hortaliças não têm marcas de pragas. Seus pés de moringa e figuguando permanecem intocados, enquanto os vizinhos combatem infestações. Como isso é possível? Existe uma estratégia tão simples que parece impossível funcionar, tão barata que você já tem em casa, e tão poderosa que muda tudo. Agricultores familiares no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, em Portugal inteira, descobriram o segredo que a indústria não quer que você saiba. Não é um produto novo, não é uma fórmula cara, é algo que você tem guardado agora. E hoje vou revelar exatamente como funciona. Durante anos, os agricultores familiares brasileiros enfrentavam o mesmo ciclo vicioso. A praga chegava, pulverizavam agrotóxico, a praga voltava mais forte. Gastavam centenas de reais todo mês em produtos químicos que prometiam solução e entregavam apenas dependência. Mas há um detalhe que ninguém percebe. No interior de São Paulo, um pequeno grupo de produtores começou a notar algo estranho nos jardins das comunidades mais tradicionais. Lá, onde as pessoas plantavam da forma antiga, as pragas simplesmente desapareciam. N quanto. Isso nos arredores, nas propriedades que usavam agrotóxicos regularmente. Os pulgões, as moscas brancas e os ácaros multiplicavam-se incontrolavelmente. Um agricultor chamado Antônio, que cultiva mandioca e batata doce há 40 anos em Minas Gerais, começou a investigar. Ele percebeu que suas plantas estavam mais fortes, mais verdes, mais resistentes. Mas por quê? Antônio nunca havia comprado um frasco sequer de inseticida sintético. Ele fazia algo completamente diferente. E foi aqui que algo inesperado aconteceu. Antônio começou a estudar a microbiologia do solo. Descobriu que o solo não é apenas terra, é um organismo vivo. Quando você pulveriza químicos continuamente, mata não apenas as pragas, mas também os micro-organismos benéficos que defendem naturalmente as plantas. É como assassinar o exército que protege você enquanto tenta lutar contra o inimigo sozinho. Plantações com solo rico em vida microbiana produzem plantas com sistema imunológico mais forte. A planta consegue converter seus nutrientes em proteínas completas. E aqui está o segredo que muda tudo. Os insetos praga não conseguem digerir proteínas completas. Eles só se alimentam de nitratos solúveis, que existem em plantas fracas e desnutridas. Uma planta saudável torna-se invisível para a praga. Mas o verdadeiro segredo dessa estratégia estava escondido bem embaixo dos pés de todos. Antônio começou a adicionar compostagem orgânica ao solo. Resíduos de plantas, esterco animal envelhecido, folhas decompostas. Aquela mistura parecia simples demais para funcionar. No entanto, em apenas 3 meses, algo notável aconteceu. Seus pés de feiguando cresceram mais vigorosos. Suas plantas de moringa desenvolveram folhas mais espessas. As pragas que antes devoravam suas culturas simplesmente sumiram. Quando os agricultores descobriram isso, tudo mudou. Não era magia. Era biologia. Era a restauração do equilíbrio natural que os agrotóxicos haviam destruído. A descoberta de Antônio não ficou isolada. Logo, outros agricultores em Portugal começaram a replicar o método. Em aldeias do Douro, produtores de uva observaram que suas videiras ficavam mais resistentes ao oídio e a botrites, sem um único litro de fungicida, sem gastar fortunas em tratamentos químicos. E quando os cientistas finalmente investigaram o fenômeno, confirmaram o que as gerações antigas já sabiam. O solo microbiologicamente ativo produz plantas com concentrações muito maiores de compostos defensivos naturais. Mas havia
um problema. A maioria dos agricultores não sabia como começar. Como restaurar um solo que havia sido envenenado por décadas? Antônio desenvolveu um sistema simples. Primeiro, compostagem contínua, não a compostagem cara e industrializada. A compostagem que você faz em casa com restos de cozinha, folhas secas, esterco de galinha. Aplicar de 2 a 3 centímetros dessa mistura orgânica no solo todo ano. Segundo, cultivo de plantas que melhoram naturalmente o solo. O feijão guandu é extraordinário para isso. Suas raízes profundas quebram camadas compactadas e fixam nitrogênio atmosférico. A mandioca também, seu sistema radicular solto aera o solo. Plantá-las entre as culturas principais transforma a estrutura da terra. Terceiro, plantação de flores e ervas aromáticas entre as hortaliças. Manjericão, ao lado dos tomates, afasta os pulgões. Endro, entre as couves, repele as borboletas da couve. Cravo de defunto, nas bordas, suprime nematóides parasitas. Mas o verdadeiro segredo estava na atração de insetos predadores. Quando você planta flores que florescem continuamente, atrai vespas parasitoides, joaninhas e larvas de crisopídeos. Uma única joaninha devora 50 pulgões por dia. Uma larva de crisopídeo consome 200. Você não está lutando contra as pragas. Você está recrutando um exército invisível. E então surgiu a revelação final. Caminhadas matinais diárias pela plantação. 15 minutos observando cada folha, cada caule, procurando os primeiros sinais de infestação. Quando você vê 2 pulgões, os remove manualmente. Quando você vê ovos de mosca branca, raspa-os, o problema nunca explode porque você o intercepta quando ainda é pequeno. Mas aqui está o que ninguém esperava descobrir. Esta estratégia de custo zero funcionava melhor que todos os agrotóxicos juntos. E os números provavam isso. Propriedades que adotaram o método reduziram gastos com químicos em 85%. Produção aumentou 30%. O solo, antes morto e compactado, voltava à vida. Mas quando essa verdade começou a se espalhar, algo inesperado aconteceu. As grandes corporações de agrotóxicos perceberam a ameaça. Se os agricultores descobrissem que podiam cultivar sem seus produtos, o mercado desabaria. Bilhões em lucros evaporariam. E foi aqui que o verdadeiro perigo emergiu. Campanhas de desinformação começaram, diziam que solo sem químicos não produzia o suficiente, que pragas devastariam as plantações, que os agricultores familiares fracassariam. Muitos acreditaram, voltaram aos agrotóxicos. E é aqui que a tragédia real começa. O solo envenenado, continuamente, desenvolve resistência aos químicos. As pragas mutam, ficam mais fortes, exigem doses cada vez maiores. Um agricultor em Santa Catarina, que voltou aos agrotóxicos. Depois de tentar, o método natural gastava inicialmente R$100 por mês. 5 anos depois, gastava R$1.000. As pragas não diminuíram. Multiplicaram-se, o solo morreu. As plantações ficaram fracas. Ele estava preso no ciclo que a indústria química sempre quis. E havia mais. Os agrotóxicos não desaparecem. Permanecem no solo por anos. Contaminam o lençol freático e envenenam a água que comunidades inteiras bebem. Em Pernambuco, agricultores que usavam pesticidas sintéticos descobriram que suas fontes de água estavam impróprias para consumo. Seus filhos desenvolveram alergias e inflamações. Mulheres grávidas em regiões intensamente tratadas com químicos apresentavam taxas anormalmente altas de complicações. Ninguém falava sobre isso publicamente. Era mais fácil silenciar do que admitir a verdade. Mas havia outra consequência que poucos percebiam. O solo morto não regenerava mais. Uma vez destruído pela pulverização contínua,
Levava décadas para voltar à vida. Alguns agricultores que pararam de usar agrotóxicos precisaram de 7, 8 anos para restaurar completamente a microbiologia do solo. 7 anos de paciência. 7 anos de investimento em compostagem. Plantas de cobertura, manejo cuidadoso. Muitos não tinham esse tempo. Precisavam de resultados imediatos. E a indústria sabia disso. Sabia que a maioria desistiria antes de colher os frutos. Havia também o custo humano invisível. Agricultores que aplicavam agrotóxicos regularmente, sem proteção adequada, desenvolviam problemas neurológicos, tremores nas mãos, dificuldade de concentração. Alguns perderam a audição. Outros desenvolveram câncer. As corporações conheciam esses riscos. Tinham estudos internos que comprovavam tudo, mas mantinham segredo. O lucro importava mais que vidas. E agora, milhares de propriedades estavam presas nesse ciclo de morte lenta. Mas a história não termina em derrota. Termina em resistência silenciosa. Enquanto as corporações gritavam suas promessas, os agricultores que escolheram o caminho natural continuavam plantando, continuavam observando, continuavam reconstruindo, e os resultados falavam sozinhos. Uma propriedade em Minas Gerais que adotou completamente o método natural transforma o SEI em referência regional. Suas hortas de moringa, feijão guandu e batata doce tornaram SEI tão produtivas que seus vizinhos começaram a questionar: se isso funciona para ele, por que não funciona para mim? A resposta era simples. Ele tinha paciência. Ele tinha conhecimento. Ele tinha coragem de ir contra o sistema. Em Portugal, comunidades inteiras em torno do Alentejo voltaram aos métodos ancestrais. Plantações de milho, feijão e vegetais diversos cresciam em consórcio. Flores silvestres floresciam entre as linhas de cultivo. Os insetos predadores chegavam naturalmente. E a produção aumentava ano após ano, sem gastar um centavo extra, sem envenenar o solo, sem colocar em risco a saúde de suas famílias. Mas aqui está a verdade que ninguém quer que você saiba. Você não precisa ser um cientista para fazer isso funcionar. Você não precisa de tecnologia, cara. Você não precisa de permissão de ninguém. Você só precisa entender que o solo é vivo, que uma planta saudável se defende sozinha, que a natureza, quando permitida trabalhar, resolve seus próprios problemas. Comece hoje. Mesmo que seja em um pequeno canteiro, adicione compostagem orgânica, plante manjericão ao lado dos tomates, semeie flores que atraem joaninhas. Caminhe sua plantação toda manhã durante 15 minutos. Observe, aprenda, confie. Em 3 meses, você verá a diferença. Em 6 meses, será impossível voltar aos agrotóxicos. Em 1 ano, seu solo estará vivo novamente. Compartilhe isso com outros agricultores, com seus vizinhos, com sua comunidade. Porque essa é uma revolução que não precisa de tecnologia. Precisa apenas de você. Precisa de pessoas dispostas a plantar diferente, a cultivar com inteligência, a restaurar aquilo que o sistema químico destruiu. Os jardins mais prósperos do Brasil e de Portugal não têm pragas, porque suas plantas estão vivas. E plantas vivas não morrem por pragas. Elas prosperam, elas crescem, elas alimentam gerações. Agora é sua vez. A escolha está em suas mãos.